se foi e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Vamos começar mais um culto de adoração ao Senhor Jesus, nessa noite. E vamos orar para que o Senhor dirija, tudo o que for feito aqui, que seja para realmente a adoração do seu santo nome. Que a gente não venha assistir o culto, mas prestar culto ao Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e alguns minutos em silêncio, os irmãos orem, depois a gente vai orar juntos, tá? Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais esse momento aqui, Senhor, que juntos vamos adorar, Pai, o Teu santo nome. Senhor, que o Senhor receba esse culto, meu Deus, essa noite. Que realmente seja agradável diante dos Teus olhos. Queremos, ó Deus, entrar em Tua presença com o nosso coração limpo, purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, te pedimos perdão por nossas falhas. Nós sabemos, ó Deus, que o lavar regenerador e transformador do Senhor Jesus limpa, ó Deus, e restaura os nossos corações, que necessitam, ó Deus, realmente de transformação dia após dia. Te pedimos, ó Deus, perdão por pecados, ó Deus. Nós somos, ó Deus, criaturas que jamais, ó Deus, podemos viver sem um Deus santo e que age em nós e que age através de nós. Perdoa-nos, Senhor. Pai Santo, e que a nossa vida seja transformada dia após dia, mediante, ó Deus, a Tua poderosa mão. Senhor, nós não sabemos para onde ir se não for o Senhor nos dirigindo. Então, ó Deus, até a maneira como o Senhor quer ser cultuado, que o Senhor possa nos dirigir também. Que tudo, ó Deus, seja para louvor e glória do Teu santo nome. Nós, ó Deus, não sabemos mesmo nos dirigir, andar nesse mundo. Nós precisamos, ó Deus, da Tua poderosa mão. Nós nos rendemos, ó Deus, e nos curvamos diante de um Deus tão sábio, tão cheio de glória. E nós pedimos, ó Deus, que dos céus o Senhor derrame graça sem medida. Derrame, ó Deus, mais do Teu Espírito. Derrame, ó Deus, uma mente, ó Deus, transformada por Ti. Derrame, ó Deus, novas intenções no nosso coração. Que a nossa mente, o nosso coração seja solo fértil, meu Deus, para que nasça e brote, ó Deus, aquilo que vem de Ti. Senhor, que o fruto do Espírito, as transformações, a graça, a plenitude de Cristo, tudo, ó Deus, que são meios de graça que o Senhor nos dá, que a gente possa, ó Deus, realmente nos apropriar e viver cada uma delas. Senhor, louvado seja o Teu nome para hoje e para todo sempre. É o que nós te
Te declaramos, ó Deus, e dizemos essa noite: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos começar o culto essa noite lendo um texto, tá? Os irmãos podem abrir a Bíblia em Efésios 3, 14 a 21. Efésios 3, 14 até o versículo 21. Efésios 3, 14 a 21. Aqui é uma oração de Paulo, né? Pelos irmãos. E é uma oração muito bonita, né? Muito forte. Versículo 14 diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Cristo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, né? Ele faz orações, talvez por pessoas que ele não conhece especificamente, mas são orações que eu acho que a gente também necessita fazer pelos nossos irmãos, né? Que Deus fortaleça o íntimo do ser de cada um com o poder de Cristo, que Cristo habite no coração de cada um mediante a fé, que estejamos alicerçados e arraigados em amor, que chegamos à plenitude de Deus. Então, às vezes a gente não sabe como orar por alguém, mas Paulo ele até nos ensina como a gente pode orar de maneira para crescimento espiritual de alguém, né? Porque às vezes a gente ora para uma pessoa, às vezes apenas por algo que ela está naquele momento precisando. Mas Paulo ele faz orações aqui, não só nessa como em outras que a gente vê, que são orações que mexem com a estrutura espiritual da pessoa, né? E ele diz mais, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, é um texto muito conhecido, do que tudo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória, Ele glorifica ao Senhor, né? Na Igreja de Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que essa também seja a nossa oração uns pelos outros, né? Para que o Senhor Jesus, Ele fortaleça espiritualmente a vida de cada irmão. Aí ele diz que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, e o desejo dele, né, para que todos sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Né, uma oração muito bonita. Vamos cantar e vamos glorificar o Senhor. Eu queria chamar o Raimundo para a gente cantar 2 hinos. Tá, Raimundo? Graça e paz, irmãos. Nós vamos entoar o hino de número 67. Cristo exaltado, eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita a tal vitória, Deus recebeu. O próximo é o 377.
entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentá-los em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valê-los entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. 377. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Não sei por que de Deus o amor, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei
guardar. Vamos cantar novamente o coro, só o coro. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Amém, né? São promessas que o Senhor Deus nos dá, né? São promessas que não só temos que saber delas, mas nos apropriar delas, né? Não só ter conhecimento mental delas, mas que elas desçam para o nosso coração, né? Porque nós temos crido que Ele guardará, né? Até o dia final. E às vezes nós sabemos muito bem, nós conhecemos as promessas de Deus, mas às vezes elas precisam descer da mente para o coração, para que elas sejam vividas com mais calor dentro de nós, né? Vamos ler mais um texto bíblico em Colossenses 1. Eu quero ler um texto pequeno, capítulo 1, depois capítulo 2, tá? Colossenses 1, a partir do versículo 9. Um 9 acho que até o versículo 12. Vamos lá. Colossenses 1, 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham a perseverança e a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. Eu quero ler Colossenses 2, a partir do versículo 28. A gente vai entrar no capítulo 2. Colossenses 1, 28. Aí pode continuar, Bárbara, no capítulo 2 também, até o versículo 5. Colossenses 1, 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. A preocupação de Paulo, né, com a igreja, né? Vocês veem que ele sempre está orando pela igreja, orando pelo conhecimento da vontade de Deus, por sabedoria, entendimento espiritual, no crescimento, de novo, no conhecimento de Deus, fortalecidos no poder de Deus. Aí no capítulo 2 diz, a fim de que todos conheçam plenamente o mistério de Deus, Cristo Jesus, onde Cristo está escondido todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento, né? Então, são meios que a gente pode orar pela igreja também, pela nossa igreja, né? E a gente vai fazer isso agora. A gente vai orar não só uns pelos outros, mas a gente vai orar pela igreja de maneira geral. Sabe esses pedidos que Paulo fez aqui? A gente também fará nesse momento também, né? Senhor, que o Senhor encha a igreja de pleno conhecimento da Tua vontade. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento espiritual, crescimento em Deus, fortalecimento em Seu poder, né? Então, a gente vai orar não especificamente por esse irmão, mas de maneira geral pela igreja, né? Para que o Senhor nos ajude também dessa maneira como Paulo orava, tá bom? Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos fazer uma oração individual.
Senhor Deus, nós queremos, Pai, te pedir pela igreja, ó Deus, que se reúne em Teu nome. Não só, Deus, aqui nesse lugar, mas em tantos locais, Deus, onde a igreja visível do Senhor está espalhada em todo canto desse mundo. Senhor, fortaleça, ó Deus, cada um dos Teus santos. Deus, que cada um chegue ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nos fortalece, Deus, em Teu poder. Nos enche, ó Deus, cada vez mais do Teu Espírito. Ó Deus, é difícil, Senhor, até mesmo conhecer tão grande sabedoria, mas aquilo, ó Deus, que nos é acessível a Ti, nós pedimos, ó Deus, que nós queremos Te conhecer cada vez mais. Senhor, que a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria que vem do alto, aquilo que possa, ó Deus, nos dirigir cada vez mais para Ti, é isso, ó Deus, que nós Te pedimos. Senhor, fortalece, Pai, a nossa fé. Senhor, que ela cresça a cada dia mais. Nos faz, ó Deus, cada vez mais maduros. Dirige, ó Deus, a Tua igreja. Senhor, que cada irmão, ó Deus, tenha amor, Senhor, não só pela obra, como um para com os outros. Senhor, fortalece o nosso amor um para com os outros. Senhor, que cresçamos, Senhor, juntos, em Cristo, que é o cabeça da igreja. Usa, ó Deus, o pastor dessa igreja para que ele dirija a maneira como o Senhor quer o Teu rebanho. Senhor, nós clamamos, ó Deus, ao Teu santo nome, por mais de Ti. Deus, dentro de nós não habita o que é bom, e ainda que exista algo bom dentro de nós, é porque vem de Ti. Senhor, nos conduz, nos dá, ó Deus, mais do Teu Espírito. Senhor, nós pedimos mais do Senhor. Pai, que cada direcionamento, cada decisão que a gente fizer na nossa vida, seja o Senhor que esteja à frente, seja o Senhor que nos dirija. Senhor, que possamos, ó Deus, estar arraigados em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nos enche, ó Deus, não só da paz, mas do Deus da paz. Nos enche, ó Deus, não só da Tua graça, mas do Deus da graça. Senhor, nos dá, ó Deus, cada vez mais da Tua orientação, Senhor. Fala, ó Deus, profundamente aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu queria dar alguns recados. Primeiro, a gente queria agradecer aos visitantes, tá bom? Se você, irmão, está do lado de alguém que esteja visitando essa noite, cumprimente, né, de maneira mais próxima. Mas essa igreja está de braços abertos, tá? Para receber os irmãos. Terça-feira, pequenos grupos, normalmente funcionando, tá? No sábado, não, desculpa, eu queria só, eu acho que é sábado agora mesmo, né? Das mulheres, é dia 18, sábado agora, né? E é conferência de mulheres. A preletora é a Andréia, né? A gente já conhece, alguns conhecem bastante. E o tema é como ter o coração de Maria no mundo de Marta. 45 anos do Delon Sara, tá bom? Às 19h30, aqui na igreja. Eu acredito que não só para as mulheres, é um tema tão maravilhoso que a igreja toda está convidada para estar aqui. Eu gostaria também de avisar do Confra Cônjuge, ele vai acontecer dia 9/12, mas somente até hoje a inscrição deverá ser feita, tá bom? Tem algo do Confra? Ah, tá, aqui é o local, é lá no Residência, né? No Residência Hotel. Lá é muito bonito. Dia 9/12, né? Sábado. E tem uma maneira até diferente de participar dessa vez, porque ou você pode ir para o Confra, apenas à noite para o jantar, ou você pode escolher passar uma noite nesse local, né? Então, se você for querer ficar à noite e dormir, porque no outro dia vai ter café da manhã, vai estar aberto a piscina, a gente vai ter direto até meio-dia, né? Então, fora que eu acho que vai ter ainda coisas diferentes aí que eu soube, né? Então, se você quiser dormir e ficar um tempinho a mais, o valor vai ficar um pouquinho a mais. Aí você fala com o pessoal do departamento de casais, tá bom? Não perca, eu acho que vai ser muito bom, tá? Vamos continuar adorando ao Senhor com o Ministério de Louvor e após o pastor Marlon está com a palavra.
Graça e paz, igreja. Vamos colocar de pé, louvarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor. A palavra de Deus diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então nós vamos louvar nessa expectativa ao nosso Senhor Jesus. Toda
do Senhor. Vivemos por fé, estamos de pé. Em Salmos capítulo 133, versículo 1 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, que possamos aproveitar esse momento para confraternizarmos uns com os outros. Saia do seu lugar, abraça o seu irmão, diga o quanto você o ama e que ele é importante para você. Então, vamos aproveitar esse momento de comunhão com o Senhor. Cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor.
és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força ao aflito. E nós somos seus pés e suas mãos. Seu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, e que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino.
Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Ó Deus, nós louvamos a Ti. Nós somos o Teu povo. Ó Deus, nós somos, Pai, nessa terra as Tuas mãos, os Teus pés. O Senhor se move através de nós. O Senhor se revela na Tua palavra e nos usa para pregar essa palavra, para viver essa verdade. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, Pai, que essas verdades que nós acabamos de cantar, ó Deus, que elas sejam verdades no nosso coração, sejam verdades que definam a maneira que nós andamos, a maneira como nos relacionamos, a maneira como vivemos como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Cadê a imagem? Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Natan. Colossenses capítulo 1, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Vamos ler juntos, todo mundo? Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Amém. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça de não apenas decorarmos esse versículo, mas vivermos essas verdades. Santo Deus, te pedimos em nome de Jesus, Pai, que essas verdades, Pai, o Teu Espírito aplique aos nossos corações, de uma maneira profunda e definitiva, Pai, de maneira que o nosso viver seja definido por essas verdades, que o nosso viver em comunidade, que o nosso viver como igreja, defina, Deus, seja definida através de tudo isso que nós acabamos de ler, que a Tua palavra seja aquela que venha direcionar e que direciona e norteia a nossa vida, os nossos passos, tudo aquilo que fazemos. Muito obrigado por tudo, que o Senhor fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história da igreja é uma história de um questionamento importante que as pessoas fazem e que o Evangelho ele faz questão de responder. Como a igreja resiste? Como a igreja vai resistir até o final? Como a igreja ela é capaz de sobreviver? O que faz a igreja continuar de pé? O que nos faz continuar sendo igreja? Porque, queridos, o nosso grande objetivo como cristão não é apenas sobreviver, mas importa para nós, e principalmente para Deus, como nós sobrevivemos, como nós vivemos. Ele não quer que a gente chegue do outro lado queimado,
como Paulo diz, mesmo que seja queimado por fogo. Ele quer que nós cheguemos do outro lado como pessoas obedientes e que viveram uma vida de progresso espiritual, de crescimento espiritual. E isso está ligado a essa realidade de chegar no fim da história da igreja como vencedora, como uma igreja de Cristo, uma igreja vivendo aquilo que o Senhor quer que ela viva, tem a ver e depende da nossa identidade, daquilo que nós somos, quem o Senhor nos chamou para ser. Qual a identidade da igreja? Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos? Por que seguimos a Cristo? Qual é a missão nossa? Por que nos convertemos? Qual é o propósito da minha vida? Isso faz parte da nossa identidade, daquilo que nós somos. E a sobrevivência da igreja, o crescimento da igreja, em todos os aspectos que você possa imaginar, depende da identidade dela viver a identidade que Deus estabeleceu para ela. E esses dias, nós temos, nos últimos domingos, temos escalado por algumas questões pessoais que temos vivido em comunidade. Eu trouxe algumas pregações que ficaram no meio dessa sequência, dessa série sobre identidade. Mas a primeira identidade que nós vimos, qual é a identidade central da igreja? Qual o propósito primeiro da igreja? Nós vimos isso no aniversário da igreja. O nosso propósito central é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Nós fomos convertidos, nós fomos salvos, nós fomos convertidos porque nós caímos no pecado, nós éramos perdidos completamente, pecadores. E não tínhamos condições de viver aquilo para qual o Senhor nos criou para ser. O Senhor nos criou para glorificá-lo. Romanos capítulo 11 diz, no versículo 36, que Deus criou todas as coisas para Ele, por meio dEle e para Ele. A comparação que Paulo faz anteriormente, ele compara a igreja como o homem como um vaso, que Deus ele faz o vaso com o propósito de que ele seja para honra, para glorificá-lo, assim como ele faz vasos para desonra. Há vasos para desonra. O Senhor criou o homem para glorificá-lo, mas por causa da queda, por causa do pecado, o homem passou a viver para si mesmo. Como Efésios capítulo 2 diz, viver conforme a sua consciência, conforme aquilo que acha melhor, faz da maneira como acha que deve ser feito. Mas o Senhor nos converteu para nós olharmos para as Escrituras, onde Ele se revela, e através daquilo que passamos a conhecer através dela, possamos glorificá-lo. Então, o objetivo central da igreja do Senhor, que envolve a sua identidade, é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Ou seja, precisamos fazer, tudo que envolve, todas as esferas da nossa vida, devem glorificar a Deus. E a nossa alegria, a busca de satisfação, deve ser em Deus. Você entende? As nossas realizações devem ser em Deus. Por isso que é glorificar a Deus e alegrar-se nele. E quais os aspectos, e como nós fazemos isso, glorificamos a Deus e alegramos nele? Nós vimos no segundo domingo, adorando. Isso envolve a nossa vida pessoal. Glorificamos a Deus e nos alegramos nele, adorando. E adorar não significa apenas cantar. Adorar não significa apenas cantar algumas músicas, entoar alguns louvores. Adorar a Deus tem a ver com a maneira como eu vivo, como eu trato as minhas coisas, como eu me relaciono, o que eu busco. E na pregação que ministrei sobre glorificar a Deus, o título era Filhos Adoradores. Deus procura por filhos adoradores. Por quê? Porque Deus anseia por adoradores em primeiro lugar. Segundo, Deus anseia por adoradores nascidos da verdade, ou seja, pessoas convertidas. Somente quem é nascido de novo, que nasceu da água e do Espírito, pode adorar a Deus, de fato e de verdade.
É por isso que ele diz lá em João capítulo 4, o Pai procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, alguém nascido de novo, somente é capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade. Depois, Deus procura por adoradores que ofereçam suas vidas. Ou seja, eu não ofereço apenas um culto a Deus, eu ofereço a minha vida como um culto a Deus. Deus, Ele não quer o meu corpo, Deus, Ele quer as minhas intenções, Deus, Ele quer os meus sonhos. O nosso corpo para nós ele é secundário. Primeiro vem os nossos desejos. Eu tenho a ilustração que nós cuidamos do corpo, às vezes por vaidade, ou por desejo de ter saúde. Mas o que vem em primeiro lugar são os nossos desejos, e Deus quer que nós o adoremos com os nossos desejos. Ele quer que nós o desejemos. Ele quer que em tudo nós o procuremos. E em quarto lugar, Ele procura por adoradores que expressam adoração com os seus sentimentos. E aí vem músicas, vem culto, vem momento em que nos quebrantamos, vem momento em que nos emocionamos. Há o exemplo de Davi, que quando ele encontra e traz a arca do Senhor, é uma presença tão extraordinária de Deus, que ele dança na presença de Deus. Deus, Ele quer que nós expressemos nossos sentimentos. Porque a expressão dos nossos sentimentos não apenas o adora, mas testemunha sobre ele. É por isso que você precisa cantar. É por isso que no momento de louvor, é por isso que hoje pela manhã nós falamos o seguinte, e eu falei aqui, irmãos, tenhamos a cultura de nos prepararmos para o culto, espiritualmente. Tenhamos a cultura de ter uma expectativa do que vai acontecer no culto, da maneira como Deus vai se revelar aos nossos corações, a maneira como nós vamos adorar, porque quando nos preparamos dessa maneira, quando criamos esse tipo de expectativa, como nos preparamos espiritualmente, quando se ora, nós oramos de fato, quando se lê a Bíblia, nós lemos de fato, quando o ministério de louvor começa a entoar música, nós começamos a glorificar a Deus, porque nós estamos preparados para isso, e aí nos expressamos nossos sentimentos através daquelas músicas. Deus não quer que você fique calado, Deus quer que você fale quem Ele é, e quem Ele é para você, o que você sente sobre Ele, o que Ele é para você. Deus, Ele ama música, Ele criou a música, porque a música ela nos emociona, a música expressa as nossas emoções, a maioria dos salmos são cânticos, Deus se revela através de música, há livros poéticos que Deus se revela através de estrofes poéticas, porque Deus quer expressar a emoção, e Deus quer que o homem expresse as suas emoções sobre Ele. É algo nosso que Deus nos deu, irmãos. Deus nos deu emoções, porque Ele quer que nós as expressemos para Ele. Ele quer que sorrimos, Ele quer que a gente chore, Ele quer que a gente se alegre, Ele quer que a gente cante, Ele quer que a gente proclame, entende? Ele quer que a gente expresse sentimentos. Outra maneira de glorificar a Deus é alcançando. O Senhor diz isso, Ele nos chamou para adorar. Em Mateus capítulo 28, Ele diz, façam discípulos, preguem o Evangelho. E a gente viu isso na terceira mensagem, e o tema era, o nosso assunto é Jesus. O centro daquela mensagem foi, torne todas as suas conversas, todas as suas oportunidades, tudo aquilo que você está fazendo num assunto sobre Jesus. Qualquer conversa, até para edificar um irmão já crente, principalmente alguém que não é crente, torne a tua conversa na faculdade, na universidade, no trabalho, no serviço, na rua, uma conversa com o vizinho, uma conversa na feira, uma conversa no supermercado, uma conversa na oficina enquanto está arrumando o carro, uma conversa na fila de banco não tem mais, que a gente não usa mais, é tudo aplicativo, mas onde você vai numa fila, torne um assunto com qualquer pessoa, procure tornar o assunto, aquela conversa num assunto que leva para Jesus. Um assunto que leva para Jesus. Esses dias, na segunda-feira, eu estava na escola da Júlia, fui deixar a Júlia, aí eu lembrei dessa mensagem. Eu estava lá conversando com um dos proprietários da escola, e ele não é crente, e ele disse o seguinte, e ele falando, poxa, pastor, essa vida está difícil, esse mundo está assim, e eu, é verdade, tá? E falamos sobre política, falamos um monte de coisa, terminamos falando em Jesus, falei para ele, ficou calado, ficou um tempão calado, me ouvindo, e eu falando de Jesus para ele. Pois é, eu aproveitei uma conversa, puxei assunto, aí a conversa não levava para Jesus, eu comecei a colocar coisa que pudesse ligar a Jesus, aí de repente coloquei, ele falou, ele concordou, e eu, pá, Jesus. Terminou em Jesus. Os nossos assuntos
precisam terminar em Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. E aí o Senhor, como é que faz para o nosso assunto terminar em Jesus? Depende do nosso estado de espírito. E aí no texto que nós meditamos, que é em 2 Coríntios 4, versículo 13, 14 e 15, Paulo revela ali o estado de espírito, fazendo com que toda a conversa dele termine em Jesus. Ele diz que ele é movido pelo poder de Deus, é movido pela vida de Jesus, a vida de Jesus é exemplo para ele é movido para a necessidade do próximo, ou seja, eu estou conversando com o próximo que precisa falar de Jesus, eu sou movido para a sua necessidade, eu vou fazer de tudo que essa conversa termine em Jesus. E movido para a glória de Deus. Ele faz isso, ele diz que para que a glória de Deus se multiplique entre vocês. Vocês percebem que tudo envolve a glória de Deus. Tudo envolve Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês a terceira e última identidade que eu quero que nós, como igreja, vivamos: discipulado. Nós precisamos glorificar a Deus adorando, alcançando, que é evangelizando, e discipulando. Ajudar pessoas a avançar um passo em direção a Cristo. Discipular significa ajudar pessoas a dar um passo, avançar um passo em direção a Jesus. Nós somos uma igreja que tem pessoas em várias etapas da vida cristã. Pessoas com deficiências de fé, pessoas talvez mais incrédulas um pouquinho, pessoas com algumas coisas do passado ainda sendo bem significativa para elas, pessoas ainda não maduras no Evangelho. Nós somos plurais nesses aspectos de níveis da maturidade e de fé. E o nosso compromisso como igreja é fazer com que aquele irmão que está do meu lado, aquele irmão que tem contato comigo, ele avance um passo a mais em direção a Jesus. A partir de uma conversa comigo, a partir da relação dele comigo, ele se aproxime mais de Jesus. E nós vamos ver como isso acontece. Isso envolve todas as pessoas com quem temos contato, principalmente os da fé, principalmente os da comunidade. Você percebe que nós glorificamos a Deus em 3 esferas. Na esfera individual, quando nós adoramos; na esfera evangelística, quando o nosso assunto termina em Jesus; e na esfera da comunidade, quando nós ajudamos o outro a dar um passo em direção a Cristo. Isso significa ajudá-lo a crescer. Esse crescimento, queridos, é algo que caracteriza o verdadeiro crente. O verdadeiro crente, e aqui é importante você prestar atenção para você entender, isso é muito importante para nós. O verdadeiro crente, naturalmente, ele cresce espiritualmente. Ele se importa com a maturidade. Ele deseja ser mais maduro. Paulo o tempo todo está repreendendo as igrejas, dizendo: olha, eu queria falar com vocês, por exemplo, Hebreus capítulo 5, no finalzinho ele diz: eu gostaria de falar com vocês de assuntos mais elevados da fé, mas infelizmente preciso tratar com vocês de assuntos elementares da fé, porque vocês não cresceram, vocês continuam sendo meninos na fé. Aqui ele diz no versículo 6 e 7 do capítulo 2 de Colossenses, ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. O que ele está dizendo? Assim como vocês aprenderam sobre Cristo e já estão nele, eu quero que vocês continuem enraizando nele. Vocês precisam continuar fixando as raízes de vocês. Vocês precisam continuar conhecendo Jesus, crescendo em Jesus, vivendo em comunhão com Cristo cada vez mais, como uma árvore que está na beira da água e suas raízes crescem em direção àquela água, para que ela possa crescer melhor, para que ela se desenvolva mais. Nós precisamos crescer em Jesus, nos enraizar em Jesus. E uma das maneiras que Deus estabeleceu isso é através dos relacionamentos. Uma das maneiras que Deus estabeleceu para nós crescermos espiritualmente é através dos relacionamentos. E isso, querido, envolve você. Envolve cada um de nós. Cada um aqui tem que crescer na sua vida pessoal. Quando abre sua Bíblia em casa, quando ora, quando obedece a Deus, quando aprende sobre Deus. Essa é uma das maneiras que Deus estabeleceu para você crescer espiritualmente, para nós crescermos,
A outra é através dos relacionamentos. É através da mutualidade. É através do discipulado, do cuidado um dos outros. E se Deus estabeleceu, significa que nós temos responsabilidade. O nosso sucesso nesse propósito de ajudar o próximo depende de um sentimento essencial que nós vamos meditar nessa noite. E ele está em todas as disposições, em toda a história da igreja. Por exemplo, o amor dá origem à igreja, o amor nos move em direção ao próximo, o amor une a igreja, e é por causa do amor que nós vencemos. E isso é muito fácil vermos nesses 2 versículos que Paulo escreveu, que eu quero compartilhar com você agora. Se tiver o próximo slide. Somos a igreja. O amor é nossa identidade. Somos a igreja. O amor é nossa identidade. Onde entra o amor nisso tudo? No discipulado, no cuidado um dos outros. E é o que Paulo diz aqui. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Como vencer? Se nós somos a igreja, como é que nós vamos vencer? Como é que nós chegaremos do outro lado? Paulo dá a receita aqui. E em cada processo que ele vai descrever aqui, envolve amor. Envolve o amor não somente a Cristo, mas também pelo próximo. E ele escreve, queridos, para uma igreja que ele não tinha fundado. Os casais que tiveram ontem aqui já sabem tudo que eu vou falar, porque o irmão Sidney falou ontem. Os casais que estão aqui. O irmão Sidney deu um panorama da carta, e que foi excelente. Ele falou o propósito da carta, qual era o problema que essa igreja vivia, porque, queridos, nós precisamos entender qual é o problema da igreja, por que Paulo está falando isso? E aí nós entendemos o texto. Era uma igreja que Paulo não havia fundado. Epáfras ouviu Paulo pregando o evangelho, voltou para Colossos, fundou, começou a pregar ali, a igreja, aí começou gente a se converter, formou a igreja. Toda vez que forma uma igreja, olha como isso é importante para nós. Em toda a história, sempre se levantou inimigos no meio da igreja. Às vezes dentro da igreja, como o pastor Manuel falou hoje na aula, e às vezes fora da igreja. Lá surgiu falsos ensinos. Como que os colossenses que passavam por conflitos de empobrecimento, que a cidade era rica, mas quando Roma fez várias estradas, a cidade ficou isolada, deixou de ser o percurso. Então a cidade começou a empobrecer. Os irmãos que iam se convertendo começou a ser perseguido. E aí começou a ter desespero no meio da igreja, medo, às vezes desesperança. O que vai ser da eternidade? Aí começou a aparecer problemas. E havia 2 ensinamentos básicos de como resolver os problemas da igreja de Colossos. E aí, que era, primeiro, o culto aos anjos. Tinha ali um tipo de religioso, um tipo de líder que surgiu ali e começou ali a ensinar o culto aos anjos. O nosso problema vai ser resolvido através dessa adoração aos anjos. E como é que resolve o problema do pecado? Como é que resolve o problema da fé? Como é que resolve o problema da nossa salvação eterna? E aí ele começa a pregar o ascetismo, que é um tipo de resolução dos problemas do pecado através de altos flagelos, através de questões relacionadas ao corpo apenas, e não à obediência ao Senhor Jesus. E aí Paulo começa: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria. Paulo ele começa a falar sobre a grandeza de Jesus a partir do versículo 10, a partir do versículo 15. Ele fala da grandeza de Jesus dizendo assim: não, meu amigo, o que vocês precisam crer não é no que esse rapaz está falando. Vocês precisam crer no Jesus. É esse Cristo que nós anunciamos. E ele está falando isso para que a igreja se torne madura, para que a igreja cresça. Muitos irmãos ficam com medo facilmente. Muitos irmãos têm pavor da morte. Muitos irmãos ficam duvidosos para onde irão. Muitos irmãos têm dúvida, muitos irmãos ficaram com muito medo na época da pandemia. Um medo assim fora do normal. As pessoas andavam de máscara, às vezes ainda hoje tem pessoas que andam de máscara com muito medo, algo que até é ilógico, porque tem outras doenças que têm matado mais do que o próprio Covid. Demonstrando, e ficou muito claro que muitos dentro da igreja
tinha um problema com maturidade, que envolve a fé. E aí Paulo diz, a frase inicial de Paulo é, este Cristo que nós anunciamos. Agora, o que significa anunciar Jesus no tempo de Paulo? Ele diz no versículo 24, olha só, irmãos, abre aí no versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, para falar de Jesus, para pregar sobre Jesus, envolve sofrimento, envolve perseguição, envolve tudo isso que a igreja já sabe, que nós já pregamos muitas vezes. Para pregar sobre Jesus, envolve perda de coisas. Meus irmãos, isso implica em quê? Por que Paulo fala sobre Jesus? Por que Paulo prega sobre Jesus? Por que Paulo ensina essa igreja? Por que Paulo diz tudo isso? Porque ele ama. Ninguém é capaz de entregar a própria vida, ninguém é capaz de abrir mão de uma vida confortável, de um bem-estar. Ninguém é capaz de abrir mão de uma família, porque Paulo não tinha família, para poder pregar sobre Jesus, falar do amor de Jesus. Quando nós olhamos, queridos, a história da igreja, a igreja nasceu das dores, é a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui. A igreja nasceu das dores. Aquilo que você é hoje, aquilo que nós somos como igreja hoje, nós só somos isso porque alguém entregou a própria vida, porque um dia alguém sofreu, como aquela música que nós cantamos. A igreja, ela resiste e permanece porque é Deus que sustenta, mas a igreja foi lançada nas covas dos leões, a igreja já foi perseguida e continua sendo perseguida. Mas por que alguém prega? Porque ama. Por que alguém prega? Porque ama. Paulo diz em Filipenses, eu queria estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas se dá vontade que eu continue pregando para vocês, eu prefiro ficar então, porque eu quero pregar o evangelho para que muitos sejam salvos. Amor. Agora, se nós olharmos para o início da igreja, de fato, 1 João 4 diz o seguinte, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só, o que ele está falando? Cristo, Ele morreu por nós, e Deus prova o amor como? O fato de Cristo ter morrido por nós, antes mesmo de nós termos amado o Senhor. Qual o resultado do amor de Jesus? Sofrimento. Qual o resultado do amor de Jesus, igreja? Dores. Qual o resultado do amor de Jesus, irmãos? A cruz. Então, qual é a história da igreja? Qual é a origem da igreja que somos nós? As dores de muitos irmãos. O amor que Jesus teve para morrer pela sua igreja não parou nele. Continuou na vida de Paulo, continuou na vida de Tiago, continuou na vida de Pedro, continuou na vida de vários irmãos, de John Hus, um dos reformadores, que morreu numa fogueira em 1400, morreu queimado por pregar o evangelho. Por que nós somos igreja hoje? Porque alguém morreu pelo evangelho. Você entende? Alguém morreu pelo evangelho. E o que faz alguém morrer por alguém? O que faz alguém morrer por alguma coisa? Amor. A igreja nasceu das dores de homens que se entregaram a Jesus, ou para que outros avançassem e dessem um passo em direção a Cristo. Quem entende? Homens morreram para que pessoas conhecessem Jesus. Paulo está falando aqui que ele está sendo entregue para uma vida de sofrimento, porque ele quer que os irmãos de Colossos dê um passo a mais em direção a Jesus. É como se ele dissesse assim, olha só, o evangelho foi pregado, vocês se tornaram crentes, vocês se reúnem aos domingos, mas eu vejo que a fé de muita gente é fraca. Eu vejo que muita gente precisa avançar no evangelho. Aliás, essa é uma marca da igreja, nós só deixaremos de crescermos na maturidade quando nós formos glorificados com Deus. Então Paulo diz o seguinte, olha, como eu vejo que vocês precisam do evangelho, como eu preciso continuar ensinando e anunciando Cristo para vocês, então tudo bem o meu sofrimento. Aí ele diz, versículo 4, agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo em mim, para que vocês deem um passo a mais em direção
a Cristo. Queridos, a história da igreja, as marcas da igreja, a identidade da igreja, ela é marcada, ela é pintada com sangue. Não só o sangue de Cristo, mas o sangue de irmãos, de homens ao longo da história e de irmãos nossos hoje que estão morrendo por causa do Evangelho. De irmãos nossos hoje morrendo por causa do Evangelho. Tem um pastor, amigo nosso, amigo meu e que vocês conhecem, que está indo pastorear uma igreja num lugar tão não ermo, porque mora gente lá, mas num lugar tão difícil, tão complexo, que essa igreja tem 13 anos. 13 anos. Apenas em janeiro, pela primeira vez, ela terá um pastor. Porque nunca um pastor se dispôs a ir para lá. E um dia, Deus chamou um pastor, ele foi lá, conheceu o lugar e disse: eu venho. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles irmãos precisam dar um passo, avançar um passo em direção a Jesus. Tanto os que não conhecem a Jesus, como aqueles que já conhecem. Os que não conhecem precisam conhecer, e aqueles que conhecem precisam continuar conhecendo. Essas histórias, irmãos, devem no mínimo nos constranger. Mas o ótimo seria se ela nos inspirasse. Às vezes nós temos que agir pelo constrangimento. Às vezes nós precisamos ler a Bíblia, às vezes nós precisamos ler livros de histórias, às vezes nós precisamos ler a história da igreja, às vezes nós precisamos, sabe, irmãos, começar a abrir um site de igrejas da Janela 1040, começar a ver os irmãos no Oriente Médio pregando a palavra, andando na rua com medo de levar uma bala na cabeça. Tem irmãos que saem das suas casas no Oriente Médio, em vários outros lugares, em outros países, que saem da sua casa, vai andando pela calçada, e eles têm um medo de alguém chegar por trás, colocar um capuz na sua cabeça, colocar dentro do carro e ele nunca mais vê a sua família. É uma pressão o tempo todo. E esse fato aconteceu há 4 meses atrás no Moçambique. Um pastor saiu de casa e não voltou. Esse é o ambiente, esse é o clima em que alguém vive em determinados países, em determinadas culturas, em determinadas regiões, pregando o Evangelho para que outros dêem um passo, avançar um passo em direção a Cristo. Por quê? Somos a igreja. O amor é a nossa identidade. E nós não podemos descaracterizar a nossa identidade não amando. Essas histórias, mais do que nos constranger, deveriam nos inspirar. Nos inspirar. Mudar, irmãos, na prática, os nossos valores. Sabe quais são os nossos valores que precisam ser mudados? É o valor que nós damos à nossa própria vida material. Como alguém vive num país, numa cultura distante da sua, em que ele pode morrer a qualquer momento e não ver mais os seus filhos? Ou os seus próprios filhos podem ser mortos junto com ele? Como? E Paulo continua, e ele diz: este Cristo nós anunciamos, independente se é para a minha morte, independente se é para açoites, independente se eu vou ser preso, independente de qualquer coisa, esse Cristo eu anuncio, ponto final. Por quê? Porque essa é a história da igreja. Não adianta. Qualquer história, qualquer coisa que você criar para a sua igreja, é descaracterizar a igreja. A característica da igreja é essa. A igreja, ela surge das dores. Segundo lugar, ele diz aqui: anunciamos como? Advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Primeiro ele diz, a igreja nasceu das dores, eu anuncio Jesus, independente do que aconteça. Segundo, a igreja cresce na edificação do corpo. A igreja cresce na edificação do corpo, e isso envolve amor também.
Em alguns trechos, irmãos, da carta, Paulo está anunciando para pessoas que não são crentes. Como no versículo 24, ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Mas em outros momentos, principalmente nesse versículo aqui, nesses 2 versículos, Paulo se dirige à igreja. Ele está falando para pessoas já convertidas. Ele está se dirigindo à igreja. Ele está dizendo assim, ó: este Cristo eu anuncio. Como? Advertindo e ensinando a cada um. Agora, olha como ele constrói aqui, ó. Este Cristo nós anunciamos como? Advertindo a todos. Olha para o texto na sua Bíblia. Olha para o versículo. Este Cristo nós anunciamos advertindo a todos. Olha só, ele está falando aqui de coletividade. Anunciando a todos. Agora olha o que ele diz. E ensinando a cada um. Ele está falando agora de um processo de individualização. Todos são ensinados, mas é necessário que haja ensino individual. Para quê? Porque cada pessoa está vivendo uma etapa diferente da fé e precisa crescer em Jesus. Eu preciso chegar perto do meu irmão, eu ensino todos, mas em alguns eu preciso chegar perto e andar com ele. Hebreus capítulo 10, quando ele fala, não deixai-vos de congregar, mas admoestai-vos a cada um, o versículo em grego é dizer, chame para um lado, encoste a pessoa do seu lado e ande com ela. Mas qual o conteúdo? Em toda sabedoria. Ou seja, advertindo, ele fala o que a outra pessoa precisa, mesmo que seja difícil falar. Advertindo é o mesmo que exortar. Nós precisamos exortar uns aos outros. Obviamente com amor. Eu preciso chamar o Natan do meu lado e dizer, meu amigo, Natan, você precisa crescer nessa área, cara. Olha, eu tenho caminhado com você esses dias. Eu tenho andado com você todos esses anos, mas eu tenho percebido que você tem falado coisas, a sua boca tem proferido palavras que não são de um cristão. Raimundo, como é que está o seu casamento? Eu tenho orado por você, como é que está a sua esposa? Como é que você está cuidando dos seus filhos? E isso não é um trabalho pastoral apenas, é um trabalho de comunidade, porque você que está falando que há todos, como é que o pastor vai fazer todos? E aí ele vai dizer mais na frente, o texto que nós vamos ver. Ou seja, advertindo, exortando, nós precisamos exortar uns aos outros, e isso tem uma implicação importante, tanto eu preciso exortar, como eu também preciso aceitar a exortação, queridos. Obviamente, recai sobre aquele que exorta a responsabilidade de exortar com amor, de procurar o momento certo, as palavras certas, mas recai sobre o outro também a responsabilidade de aceitar a exortação. O crente, ele tem que aceitar a exortação. E ele diz mais, não só advertindo, mas ensinando. Ou seja, ele tem paciência para ajudar o outro a crescer em toda a sabedoria, que significa a verdade. Ou seja, se é mais a verdade, significa que é mais importante do que a tua opinião pessoal. Você ensina um outro não é segundo as tuas opiniões. Você ensina o outro não é segundo os teus próprios conceitos. Você ensina o outro é lendo a palavra com ele, é ensinando a palavra para ele, é ensinando o evangelho. Você percebe que é uma necessidade da igreja, mas você percebe também que é uma necessidade pessoal. Isso deve nos despertar não apenas para o processo, para a atividade de ajudar o outro a crescer, mas deve causar em nós uma pergunta, mas espera aí, eu preciso crescer? Se Paulo está dizendo que ele está fazendo isso com a igreja, e eu sou a igreja, então, eu também preciso. Eu preciso não só exortar, mas ser exortado. Eu preciso não só ensinar, mas ser ensinado. Você percebe? Ei, você que já é crente, independente do tempo de crente que você tem, querido, você precisa ser exortado. Você precisa ser ensinado. E alguém precisa fazer isso junto com você. E isso envolve amor.
Essas palavras descrevem alguém que se importa com o outro. Olha o que diz versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, de pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, eu me importo com você. Eu me importo. Versículo 1 e 2 do capítulo 2, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza e plena convicção do entendimento. Paulo está falando aqui, primeiro, é uma atividade de amor, é uma atividade de quem se importa, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, é uma atividade que é necessária. Nós precisamos crescer na fé. Nós não podemos nos estagnar na fé. Nós precisamos crescer espiritualmente, em maturidade, em conhecimento, em amor, em verdade, em poder do Espírito, em comunhão com Deus. Queridos, e o Senhor não nos fez para viver uma igreja, uma vida individualizada. Ele nos fez para viver numa coletividade. É interessante quando ele diz, enchei-vos do Espírito, lá em Efésios capítulo 5, e depois, mais na frente ele vai dizer como é que nós somos cheios do Espírito. Não é só na vida pessoal, lendo a palavra e orando, você sabia? Ele diz lá, enchei-vos do Espírito, cantando vocês salmos, hinos uns para os outros. E o que ele está falando? Vocês são cheios espiritualmente quando vocês vivem na coletividade da igreja. Quando vocês vivem em comunhão uns com os outros. Vocês são cheios de mim, vocês crescem, vocês são cheios do Espírito quando vocês congregam, quando vocês vivem em comunidade, quando vocês moldam um ao outro. Provérbios diz, assim como um ferro afia outro ferro, assim um amigo afia outro amigo. Eu preciso do outro para me ajudar a crescer, querido. E eu preciso entender que eu preciso ajudar o outro a crescer. É ajudar o outro a dar um passo a mais em direção a Cristo. Deus nos chamou para ser um corpo. Deus nos chamou para ser um membro solitário. Deus nos chamou para ser um corpo. Eu não posso descaracterizar a identidade da igreja e viver uma vida individualizada. Isso não é a identidade da igreja de Cristo. É importante dizer isso. Cristo fundou a igreja dele e estabeleceu as regras e ponto final. Eu não tenho que colocar as minhas. Vou viver o evangelho do meu jeito. Não, mas é assim. Não, mas o evangelho... Não, mas peraí, não é... Não, irmãos, é o que o evangelho diz. É o que o evangelho diz. É o que o evangelho ensina. Efésios capítulo 4, como é que nós vivemos nessa mutualidade? Mas seguindo a verdade em amor. Alguém pode colocar aí? Efésios capítulo 4, versículo 15. Vamos ler juntos? Mas seguindo a verdade em... Cresçamos em tudo naquele que é a Cristo. Ele é a cabeça, Ele é a autoridade sobre a igreja. Quem estabeleceu a identidade da igreja? Quem estabeleceu a maneira como a igreja deve ser? Cristo. Agora o próximo versículo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de quê? Não é uma vida solitária, é uma vida em comunidade. É uma vida de mutualidade. Segundo a justa cooperação, vamos lá, gente, todo mundo forte. Segundo a justa cooperação efetuando o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em... Olha que incrível que ele está falando aqui. Olha que coisa maravilhosa. A minha relação com o próximo, a coisa mais importante, presta atenção, a coisa mais importante na minha relação com o próximo é fazer com que ele dê um passo a mais em direção a Cristo. Entende? Na minha relação com o próximo, na igreja, o meu compromisso principal é fazer com que ele avance um passo a mais em direção a Cristo. É fazer com que ele seja amanhã melhor do que ele é hoje, através da minha relação com ele. Eu preciso ajudar o meu irmão a dar um passo em direção a Cristo. Irmãos, isso envolve muitas coisas. Porque eu posso tanto ajudar o meu irmão a crescer em Jesus, como eu posso ser um obstáculo para a fé dele. Quando eu não trato o meu irmão com amor,
Quando eu difamo a sua imagem? Irmão, nós temos que aprender a sermos mais calados em relação a alguns assuntos. Nós temos uma necessidade muito grande de falar. O problema é que quando nós falamos mal do outro. O problema é quando nós não direcionamos diretamente ao outro. Nós temos a responsabilidade de ajudar o outro a crescer. Então, se você tem alguma coisa em relação àquele irmão, alguma coisa que ele precisa saber para ele crescer na fé, você não tem que falar dele para outra pessoa, irmão. Você está destruindo a imagem dele. Você está destruindo a possibilidade dele crescer em Jesus. A sua responsabilidade é chegar para ele: fulano, eu quero orar com você. Eu estou tendo alguma impressão sobre você, eu quero saber se é verdade isso. É verdade o que eu estou percebendo ou eu estou enganado? Não, é verdade, é isso mesmo. Pois, como é que a gente faz? Eu quero te ajudar. Eu também já passei por isso. É minha responsabilidade. Quando eu denigro a imagem do meu irmão, quando eu falo do meu irmão, quando eu não perdoo, quando eu não peço perdão, eu preciso viver essa mutualidade. Ele diz em amor. Agora, sabe qual é o problema, queridos? É que o texto diz claramente, volta o texto para nós, Efésios capítulo 4, versículo 16, olha o finalzinho: ajudando com auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si em amor. O grande problema é quando eu também não estou crescendo espiritualmente. Aí eu não consigo ajudar o outro a crescer. O problema, a minha dificuldade de perdoar é porque eu não estou crescendo espiritualmente. A minha dificuldade de pedir perdão é porque eu não estou crescendo espiritualmente. A minha dificuldade de tratar o meu irmão com pessoalidade e ajudá-lo a crescer é porque eu também não estou crescendo espiritualmente. Eu estou estagnado. Mas aqui é uma mutualidade. A igreja cresce na cooperação de todos os membros, de todas as juntas. E isso envolve amor. Amor. Olha o que o Senhor disse para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse: igreja, vocês são maravilhosos. Vocês têm zelo pela doutrina. E Sene, vocês são zelosos com a doutrina. E Sene, vocês cuidam das músicas para que sejam zelosas com a palavra, para que glorifiquem realmente a Deus. Vocês são zelosos com a palavra ali, tudo ficar organizado, as pregações são bíblicas. E Sene, vocês vêm bem vestidos para a igreja, vocês se vestem adequadamente, sabe? Vocês são zelosos, vocês rejeitam as falsas doutrinas, vocês reprovam os falsos profetas, aqueles que se dizem apóstolos e não são, vocês reprovam. Vocês são demais, só que não, falta algo. Vocês esqueceram o quê? O primeiro, amor. Não é possível sermos a igreja que Cristo quer se nós não amarmos, não perdoarmos, se nós não zelarmos uns pelos outros. Terceiro lugar, a igreja persevera pelo poder. O que Paulo em seguida nos ensina, diz, ele derruba por terra qualquer justificativa, irmãos, que eu possa ter para não trabalhar com uma pessoa em particular, para que ela cresça em Jesus. Olha o que ele diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Às vezes, irmãos, eu me justifico, ou justifico a minha inércia, ou a minha ação com o irmão, ou aquilo que eu falo para o outro, ou a maneira como eu falo asperamente, a maneira que eu falo indelicadamente, a maneira como eu falo brutalmente, às vezes uma mentira que eu falo, às vezes uma conversa que eu aumento sobre alguém, sabe? Às vezes eu tento justificar isso porque eu digo, mas aquela pessoa, não dá. Às vezes justificamos.
Às vezes não chegamos mais perto para amar, para ajudar aquela pessoa, e a nossa justificativa é, mas não dá. Senhor, o Senhor sabe. Senhor, o Senhor sabe que eu tento. O Senhor sabe que eu oro. Senhor, mas não desce. Sabe, Senhor, não desce, não dá. Irmãos, isso pode ser bonito na oração, mas não é verdade na Bíblia. Não é o que o Senhor diz. Olha o que Paulo está dizendo, queridos. Ele diz, eu me empenho, eu me esforço, em quê? No poder de Cristo. Para quê? Para ajudar. Ele não está dizendo que é fácil, irmão, ajudar aquela igreja a crescer em Jesus. Ele não está dizendo, olha, eu tirei umas férias, vocês fizeram um churrasco, eu peguei um voo tranquilo, não tinha muita escala, o feriado está bacana, cheguei aí, e a gente sentou comendo com churrascozinho, com aquela conversa marota, e nós conversamos sobre vários assuntos, futebol, e aí eu toquei naquele assunto que você precisa crescer em Jesus, sabe, irmão? Nós estávamos assando uma carne ali, e dizia, irmão, não viva na carne, na concupiscência da carne, você tem que crescer em espírito. Olha que divertido ajudar o irmão a crescer na fé. Tomando uma Coca-Cola, e irmão, essa Coca-Cola não pode, sabe, como é divertido ajudar o outro a crescer na fé, irmão. Foi num retiro, foi numa festa, foi num culto que todo mundo estava sorridente, tranquilo, eu só estou discipulando, Paulo dizendo, eu só estou discipulando alguém que é tranquilo, alguém que recebe aquilo que eu digo, alguém que diz, apóstolo, ok, eu vou seguir isso, essas pessoas eu ajudo. Não, irmão, ele não está falando isso, ele está falando que custa caro. Ele está falando que faz um voo com 200 escalas. Ele está falando que chega numa cidade e que vai conversar alguém que às vezes não aceita o que ele diz. Ele está falando que conversa com alguém difícil, alguém que não quer ser tratado, alguém de dura cerviz às vezes. Ele está falando de alguém às vezes orgulhoso. Ele está falando, eu me empenho, que significa trabalhar com empenho exaustivo, ficar cansado. O termo no grego significa trabalhar com empenho exaustivo, ficar cansado. A igreja prevalece pelo poder. E ele diz mais, eu me esforço, o termo em grego é agonizomai, que significa competir, lutar com dificuldades e perigos, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Olha o que ele está dizendo. Irmãos, eu vivo a mutualidade da igreja, eu ajudo o meu irmão a dar um passo a mais em Jesus, eu vivo a minha responsabilidade no corpo de Cristo, porque é fácil. Não, ele está dizendo, eu me esforço para isso, eu me empenho para isso. Custa caro às vezes, custa o meu orgulho, custa às vezes a minha opinião pessoal, custa às vezes o meu silêncio em não falar mal do outro, custa às vezes eu perdoar, eu reconhecer, pedir perdão, entender que eu também sou pecador, eu tenho defeitos. E se custa caro conversar com o irmão, se custa o meu tempo, se custa o meu bem-estar, se custa o meu final de semana, se custa o meu feriado, se custa qualquer coisa, Paulo está dizendo, é custoso mesmo, porque essa é a identidade da igreja, nós somos chamados para isso. Irmãos, é o que o texto diz. É o que o texto está dizendo. Não é o que eu acho, é o que Paulo está dizendo, é muito claro, é para esse fim que eu vivo. Ele está dizendo, é para esse fim. Eu não vivo para outro propósito. Eu não tenho outro chamado a não ser fazer a igreja do Senhor crescer. O que ele está dizendo para nós? A mesma coisa. Irmãos, qual o sentimento necessário? Amor. É o amor que sustenta isso aqui. É o desenvolvimento pessoal em Cristo que nos condiciona a amar. É o que ele diz, edificando a si mesmo. 2 Coríntios 3,18 diz, transformando de glória em glória a semelhança de Jesus. Quanto mais parecidos com Cristo, quanto mais próximo de Jesus, quanto mais comunhão com o Senhor Jesus, mais terei capacidade de ajudar o outro a dar um passo em direção a Jesus. E para concluir, a igreja resiste para vencer, e isso também envolve amor. Olha o que ele diz, esse Cristo nós anunciamos. Que Cristo?
Ele diz no versículo 27, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês. O quê? Quem está com a Bíblia aberta aí? Cristo em vocês, a esperança da glória. O que Cristo está fazendo? Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou fazendo tudo isso, e nós como igreja precisamos fazer tudo isso, viver em amor e ajudar um outro a crescer, para nós vencermos juntos. O que eu anuncio? Cristo, a esperança da glória. O que eu anuncio? A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Jesus. Qual é o propósito, irmão? O meu propósito é ajudar o meu irmão a ser perfeito em Cristo Jesus. Qual é o meu propósito? É ajudar o meu irmão Raimundão a ser perfeito em Cristo Jesus. O meu propósito é fazer com que o Sheimo seja perfeito em Cristo Jesus. O meu propósito é fazer com os meus irmãos seja perfeito em Cristo Jesus. Isso é a igreja. Isso é discipulado. A igreja glorifica Deus, adorando, evangelizando e discipulando, ajudando o outro a avançar um passo em direção a Jesus. Nos perguntamos como a igreja cresce, como a igreja resiste, por que a igreja continua de pé, por que a igreja vai chegar lá no final, é sendo igreja. É assumindo a responsabilidade de igreja, a identidade de igreja. Queridos, a identidade da igreja é definida pelo Senhor. A identidade da igreja é definida pelo Senhor Jesus. E nós não existe a possibilidade de falsificar essa identidade. Ninguém entra no céu falsificando a identidade. Ninguém entra no céu colocando na identidade aquilo que pensa e que quer. Você só pode ser igreja com essa identidade. Você só pode ser igreja, irmãos, glorificando a Deus acima de todas as coisas. Adorando, alcançando e discipulando. Essa é a identidade da igreja. Porque vencemos? Porque somos a igreja do Senhor. Porque somos igreja. Eu quero convidar você para ficar de pé, porque esse é um assunto que precisamos colocar diante do Senhor. Existe, dentro das nossas relações, algo que encoraja as pessoas, algo que é incrível. Eu fico impressionado, irmãos, essa maneira, essa igreja que Jesus cria, que Ele coloca como algo necessário, essa mutualidade. Irmãos, quantas pessoas, elas estão, às vezes, amedrontadas, e basta um irmão visitá-la na sua casa, conversar com ela, que ela se fortalece. Não é assim? Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Quantos irmãos, às vezes, estão na dúvida em relação a um pecado, em relação a algumas coisas, mas é na vida com o irmão que ele é exortado. É o irmão que é exortado. Quantas vezes a nossa fé, ela é às vezes estremecida. Quantas vezes a nossa fé é estremecida e a fé do outro irmão me ajuda a fortalecer a minha fé. Isso chama-se mutualidade. Sabe qual é o nome disso, irmão? Igreja. Irmãos, que coisa extraordinária. Já pensou se Deus não tivesse criado a igreja dele? Que vida solitária nós teríamos. Irmãos, às vezes, eu peço que você ouça isso bem, porque isso envolve todo mundo. Os estudiosos da psiquiatria, da psicologia, aliás, bem antes disso, dizia que o problema desse século seria a depressão, e tem sido.
E os especialistas nessas áreas, na área da emoção, mentais, seja psicólogos ou psiquiatras, colocam uma avalanche de informação que nós temos. Uma avalanche de informação que nós temos como um dos fatores. E quantas vezes nós temos uma semana difícil, uma semana às vezes de assuntos revoltantes que entram no nosso coração, de injustiças, em todas as esferas da sociedade. E quando nos reunimos como igreja, é extraordinário, nós somos encorajados, nos alegramos, nós crescemos uns com os outros. Quantas vezes nós somos entristecidos pelo dia a dia, e às vezes é num grupo pequeno que nós somos fortalecidos, na convivência de um para com os outros. Unidade, igreja. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Santo, peça para Deus, Pai, esse aspecto da nossa identidade, que é o discipulado, que é ajudar o outro a crescer em Jesus, essa nossa codependência um do outro, Pai. Ó Deus, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor toque o nosso coração, Pai. Toca de uma maneira que nos faça crescer em Jesus, de tal maneira que vivamos, Deus, com felicidade e alegria essa responsabilidade no corpo de Cristo, ajudar o outro a avançar um passo em direção a Jesus. Nos ajuda, Deus, te pedimos que o Senhor toque o nosso coração. Nós precisamos dos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Nós precisamos sermos mais longânimos, mais pacientes. Nós precisamos sermos mais misericordiosos, amorosos. Nós precisamos sermos mais tolerantes. Nós, Senhor Deus, precisamos sermos mais humildes, Pai. Uma humildade que revela que também somos pecadores. Um sentimento que nos faça olhar para o nosso próximo como alguém igual a mim, necessitado, assim como eu também necessito. Deus nos ajuda a sermos igreja. Nos ajuda, Deus, a sermos uma igreja que cresce, que resiste na mutualidade, Pai, no cuidado de um para com o outro, no amor de um para com o outro. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor agora? Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Teu povo, tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo,
o teu reino venha, que o teu reino venha, faça a sua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, Esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Santo Deus, nós adoramos o teu nome, Pai. Deus, tu és o pão para o faminto. Tu és, Deus, a paz para o aflito. E nós somos a igreja, Deus, que te representamos aqui, Pai. Nós somos a igreja que proclamamos o teu nome. Nós somos para a vida do nosso próximo, às vezes, as tuas mãos e os teus pés. Nós abraçamos o nosso irmão e falamos do teu amor, Pai. Nós nos dirigimos em direção ao nosso irmão para falarmos da tua palavra. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para isso. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós te pedimos. Toca o nosso coração, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Queria pedir que você sentasse. Enquanto o Brendo toca